people! Tudo bem com vocês? Joia! Então olha só, o vídeo passado que eu fiz foi a respeito dos ovos de Páscoa, né? E muitas pessoas falaram sobre a diferença absurda do preço do Brasil com o preço dos ovos de Páscoa aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e a minha experiência que eu tive no Brasil, uma das coisas que mais me assustaram e me deixaram com nó na garganta, assim, né? Quando eu fui pro Brasil em 2016, ok? Então, e sempre o pessoal pede pra eu ter essa diferença entre Brasil e Inglaterra, que eu acho injusta, na verdade, né? Porque a estrutura aqui é outra, a estrutura no Brasil é outra, né? Não dá pra converter, o que dá pra fazer é, tipo, ver as horas de trabalho, né, de cada um, porque é isso que vai realmente ter um parâmetro, né? Quanto que você ganha uma hora trabalhada, por exemplo, aqui, e quanto que você ganha uma hora trabalhada no Brasil. Eu entendo essa indignação com os preços dos ovos de Páscoa, e uma das coisas que mais me deixaram assim com o nó na garganta no Brasil foi a diferença de preços mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu fui pro Brasil em 2016 e eu levei, né, de presente pra cada pessoa, várias, né, tipo assim, pra lembrancinhas, assim, porque quem eu encontrava eu acabava dando, por exemplo, meias, tá? Meias temáticas de Londres, assim, tipo, Londres, e eram 3 pacotinhos, eram 3 unidades em cada pacotinho, tá? Uma meia com tecido bom, ok? Cano alto, feminina, tá? Feminina. E aí, isso convertendo na época, eu lembro, dava R$10, ok? 3 meias, cano alto, bom, tecido, tipo, toda bonitinha, com desenho de Londres, enfim. E de boa qualidade, porque eu uso uma dessas desde 2016 e eu tô usando até hoje, então a qualidade dela é boa, tá? E eu sei que quando eu fui pro Brasil, uma coisa que não tem aqui e que tem no Brasil, aqui tem os sutiãs que a gente encontra nas lojas, geralmente são aqueles sutiãs com um aro, né, no bojo, e eu nunca acostumei muito com isso. Hoje já me acostumei. Mas no começo eu não gostava, me machucava, eu não gostava, enfim. E quando eu fui pro Brasil, eu acabei indo na Marisa, porque eu falei assim, quero comprar o sutiã sem o aro, porque, enfim. Fui lá, né, já preparada pra levar uma facada, e realmente foi, mas, enfim, fui preparada pra comprar, até porque o sutiã é de boa qualidade, né, a Demilos, se eu não me engano. Aí eu tava fazendo o cartão da loja, porque era mais vantagem, eu não sei, não entendi direito o que o Paulo tava fazendo pra mim, e eu fui dar uma volta na loja, né? E eu fiquei surpreendida com o preço que eu encontrei. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no preço das meias. Ok, fui lá nas meias, gente. Eu dei de cara com um pacotinho, assim, tipo meias, né, que são vendidas, assim, tá? 2 pares de meias, 4 meias. Meia soquete, assim, ela bem curtinha, bem cano baixo. E sabe aquele fio que você abre assim, você consegue ver através, assim, porque a trança é tão fina que você consegue passar o dedo, assim. Enfim, branquinha, sem estampa nenhuma, R$15. R$15. Aquilo me deu um nó na garganta, gente, que vocês não têm ideia. Sério, eu tive vontade de chorar naquela hora. Por quê? Porque eu vi, tipo, a qualidade do produto sendo oferecido para a população não era bom. Não era bom. Aquele tecido não era bom. Aquele tecido daquela meia era vagabundo. Sério, gente, sério. E o preço tava absurdo de caro. Absurdo de caro. Então eu realmente, sabe, tipo assim, nem... A qualidade de material que estava sendo vendido ali para a população não era de liquidação, era produto novo, era produto, sei lá, da nova remessa de roupa, de coleção, e um valor absurdo de R$15 numa meia. E aí eu fiquei assim pensando, cara, como é que o brasileiro consegue sobreviver nesse
sistema. Tipo assim, eu não sei como eu estaria sobrevivendo hoje no Brasil se eu tivesse que estar nesse sistema. Eu acho que eu não teria coragem de ter tido meu primeiro filho, eu não teria coragem nem de ter tido meu segundo filho, né? Porque se a gente quer manter um padrão, digamos, e que seria o padrão que eu vivia, eu não teria coragem. Eu não seria, sabe, catastrófico isso. Eu não conseguiria colocar, acho que ele numa escola particular que eu estudei, eu não conseguiria, é tanta coisa, plano de saúde, é segurança, é condomínio, sabe, que eu fico pensando assim, cara, sabe, quanto mais você pensa, mais nó na garganta dá, realmente. Ontem eu assisti a série O Mecanismo, 4 episódios da série O Mecanismo, da Netflix, né? Eu assinei a Netflix e há um mês atrás só, né? Pra assistir aquele seriado Atypical, que é a história de um garoto autista que tá no high school. E muito interessante, bem legal, gostei. Tem muita gente que falou assim, meio bobinho e tal, mas eu achei muito uma graça, eu gostei mesmo. Esperando pela segunda temporada. Fui mordida pelo bichinho do Netflix e acabei assinando mais. E ontem eu falei, quer saber? Deixa eu assistir esse Mecanismo. E ali mostra, né, a realidade, assim, nua e crua do que vai por trás da política no Brasil. Claro que é baseado em fatos, né, mas assim, é criado em cima de pessoas, mas não é tudo fictício, assim, né? Não que isso exista, não. Mas pra quem não conhece, é uma série da Netflix que tá falando sobre que são fatos referentes à Operação Lava Jato, né? E aí você vê a sujeirada e inclusive um dos ladrões lá, uns banqueiros, os doleiros, falando, né, tipo, cara, se a gente não roubasse, né, se a gente não roubasse, que nem em vez de ter uma refinaria no Brasil, a gente teria 2, né, mas quem que vai querer, né, quem que vai querer, quem que, a gente não leva, nossa, então pra que vai? Então, gente, isso realmente eu entendo a revolta de muita gente e é o que realmente me assustou quando eu fui pro Brasil. Eu tenho várias coisas que eu poderia estar falando sobre quando eu fui pro Brasil, que se vocês tiverem interesse, eu posso estar comentando das minhas observações, assim, né? Porque eu observei muita coisa quando eu fui pro Brasil, anotei para fazer vídeos a respeito. Acho que até depois, abril, maio, acho que eu ia fazer maio todo dia, alguma coisa assim. Mas daí eu voltei do Brasil e aí, né, quando eu tava naquele alto e baixo, eu lembro que eu ia fazer vídeo todo dia pra fugir, assim, do desespero que eu tava. Eu lembro que chegou uma hora e eu não conseguia mais fazer vídeo, né? Daí eu parei e guardei esses dias, eu até abri o caderninho, tá cheio de ideias de vídeos lá pra fazer quando eu fui pro Brasil. Se vocês tiverem interesse, falem pra mim, tá bom? E isso realmente foi uma cena que vai ficar marcada na minha cabeça, de ver essa meinha R$15 numa loja, né? Que nem é uma loja, acho que, assim, é uma loja que, né, tá em Curitiba inteira, assim, né? Tipo assim, todo lugar tem uma Marisa. Então, eu fiquei bem chateada com isso. Vi o valor dos preços abusivos, assim, sabe? Tipo, eu lembro que a gente foi comprar sorvete, eu fui com a minha sogra na panificadora comprar sorvete pros meninos, né? Pros priminhos e pros meninos, e eu vendo o preço do sorvete, falei, não precisa, até porque eles não comiam chocolate, não comiam doce ainda, né? Eu falei assim, não precisa, vamos levar o chup-chups mesmo. Não sei como que chama chup-chups na sua cidade. Aí peguei o chup-chups, que custava R$1. Doce! Mas a criançada fez a festa. E quando eu peguei o sorvete daqui bom, assim, tipo, eu falei, gente, que isso? Minha mão cresceu, o sorvete diminuiu, né? O sorvete que antigamente era desse tamanho, digamos, gente, ele tá desse tamanho, assim. Ele era desse tamanho, ele tá desse tamanho. Ele diminuiu, assim, do palito. Tá ridículo, ridículo. Caixa de bombom,
né? As caixas de bombom que eu lembro eram, né, caixas de bombom. Hoje em dia tá assim, super fininhas as caixas de bombom. Chocolate, chocolate em barra de chocolate também, super fininhas. O tamanho tá o mesmo, mas ela fica fina, né? Então diminui a quantidade. E eu, com tudo isso, achei super, hiper, mega, assim, triste, né? Pela variedade também que a população tá tendo, né? E assim, não entra marcas novas para competir no mercado também, né? Então, por exemplo, quando eu fui no mercado comprar coisas para trazer para cá, eu falei, gente, mas sério, me deu aquela impressão assim, e o mercado grande, que eu fui, grande, tá? Não é mercadinho de bairro. Fui no mercado grande e falei assim, que seção de chocolate é essa? Tipo, uma seção minúscula, assim, sabe? Que variedade, ou é garoto, é lacta, ou é garoto, ou é lacta. É praticamente isso. Tô brincando, mas assim, por exemplo, essas coisas de docinho, balinha, assim, não tem, nossa, não tinha variedade de coisa, ou é Sete Belo, ou aquela bala iogurte, ou mais uma coisinha assim, tipo, diferente do que agora a gente já tá acostumado. Aqui é uma variedade enorme. Gente, não tô, né, nesse sentido falando, porque aqui é melhor, aqui é pior. Não, não é isso o foco. O foco é que o Brasil merecia ter uma variedade maior de produto pro consumidor, né? E por que que isso não acontece? Porque é tudo, né, lá no... vem tudo lá de trás, né? Então o buraco é muito mais embaixo. E que nem a gente tá vendo lá na série O Mecanismo, que eu adorei, gente. Não sei se eu falei agora aqui no vídeo, mas eu adorei. Assisti 4 capítulos, eu vou assistir até o final. Espero que tenha a série 2, né? Tipo, a temporada número 2, porque material é o que não vai faltar, né? Porque, gente, brasileiro tem, sim, assim, o dom de, né, fazer roteiro e tem material pra dar de rodo, né, nessa questão, nesse quesito corrupção, infelizmente. Mas é legal, assim, que vá pro mundo, né, porque a Netflix é cento e tantos países, assim, então todo mundo começou, né, tipo, foi estreia mundial desse seriado. Então eu acho que é válido, assim, para que as pessoas fiquem por dentro do que tá acontecendo. E que o Brasil não é só samba e futebol. Infelizmente tem essa parte cruel, mas que, né, felizmente tem um outro lado que tá conseguindo, né, de uma certa forma, ir atrás, ir contra o mecanismo, né, ir contra o mecanismo. E tudo leva muito tempo, é enrolado, é isso, e por mais que a gente tente entender tudo o que tá acontecendo, vixe, Marquinho, tem coisa muito além do que as pessoas, né, réis mortais, né, estão por dentro, assim. Eu acho que tem influências bem lá de fora, assim, sabe? Tipo, não de extraterrestres, não, mas eu acho que tem influências aí, alguém que tá fazendo com que esse negócio ande de verdade, porque o Brasil a gente conhece, né, gente? Brasil todo mundo conhece, né? Tipo assim, é terra sem lei, entre aspas. E como que essa lei conseguiu ir adiante? Porque no meu entender, isso aí deve ser coisa lá, né? Tipo, que nem o Paulo sempre fala, né? O Paulo fala assim, isso aí tem capital estrangeiro envolvido, porque muita coisa que o Brasil fez influenciou lá fora, e aí os caras ficaram putaços, e aí vamos fazer isso aí, agora vamos fazer a revanche, né? Enfim, porque eu acho realmente que não é possível, assim, do nada, tipo assim, agora a gente tá numa nova, né, era, e agora nós vamos... Não, acho que isso aí tem coisa muito além do que a gente possa imaginar. Enfim, eu já não gosto de política, né, não gosto de política, mas assistindo essa série, O Mecanismo, eu passei a detestar mais ainda. Não tem como gostar de política, né, gente? É uma sujeira que eu prefiro realmente, sabe, estar aqui, sabe, afastada disso tudo. Não sejam como eu sempre falo, crianças, não sejam como eu, não sejam como a tia Gi, vão lá, briguem, lutem, nanana, mas sabe, tipo,
a minha missão de vida eu acho que é outra, assim. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu vi no Brasil, gente, também, querendo ou não, foi, assim, um Brasil muito mais politizado, independente de ser, sabe, assim, que nem futebol, que todo mundo é técnico, né? Todo mundo é técnico, né? Na época de Copa. Então, quando eu fui em 2016, todo mundo era economista lá, né? Todo mundo era economista, não, porque isso que eu tô... Enfim, não importa, a sementinha já tá lá. Então, assim, as crianças, né? Como eu era da época do Collor, que eu vi toda aquela loucura do impeachment e eu era criança, e isso ficou marcado na minha cabeça. Eu tenho certeza que as crianças que viram toda essa movimentação de Lava Jato e os pais brigando por política, isso já vai fazer com que elas, né, cresçam com a política. É a oportunidade de uma nova geração crescer falando sobre política, né? Então acho que isso aí, bem ou mal, é um lado positivo que eu vejo no Brasil, assim, é um lado positivo. É isso aí, tem que colocar política na mesa, vamos discutir no final de semana sobre política, coisa que, né, na década de 90 não se fazia, né, só parou no impeachment e pronto, né, tipo, impeachment do Collor e nunca mais se falou mais nada sobre, né, então isso eu acho um lado positivo, sim, com certeza. Então é isso, gente, o vídeo hoje é meio assim, né, tipo, porque o tema é meio chato e eu fico bem chateada mesmo, fico bem triste quando eu vejo os comentários das pessoas falando sobre os preços das coisas, como são difíceis, como tudo é tão mais caro no Brasil. E eu sei, eu tenho ciência disso. Por favor, não tive a intenção, tá, de mostrar os ovos, tipo, ai, olha como aqui é barato, coisa parecida. Eu quis mostrar porque é o que tem aqui, né? É o que tem aqui, é o que tá sendo oferecido pra população daqui. E, gente, pasme, tem gente que reclama que o ovo aqui tá caro. É verdade. Cada um com a sua realidade, né? Por exemplo, tem gente que reclama, os ingleses reclamam direto do NHS, que é o sistema de saúde daqui. Então, eles estão no direito deles, sim, de reclamar. Eu acho que tá certo, tem que reclamar mesmo. Se eles acham que tá ruim, se pode ser melhorado, tem que ir atrás pra melhorar mesmo. Mas eles não sabem o que é realmente estar numa fila do SUS, né? O SUS poderia ser maravilhoso dentro de uma estrutura que funcionasse, né? Infelizmente, a estrutura, o mecanismo faz com que a população não tenha muito acesso a educação. Pra que a gente vai dar educação pra esse povo? Pra aprenderem a ler, né? Tipo, pra brigar com a gente? Não, não vamos dar educação pra eles. Por que a gente vai dar saúde? Pra que a gente vai dar bem-estar? Tudo, sabe? Então é uma coisa muito que dá nojo. Essa que é a verdade, né? E assim, eu não sei falar com palavras eloquentes ou coisa parecida. Eu não tenho este dom, mas enfim. Bom, gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo não foi muito legal. Eu não gosto muito de fazer, na verdade, esses vídeos, porque mostrar um lado triste, né, da realidade brasileira. Então, eu quero mostrar também, assim, coisas que no Brasil são melhores do que aqui. Tipo, porque tem muita coisa que é bem melhor no Brasil do que aqui. Isso eu tenho a certeza, tá? E eu acho que o mais importante de tudo é a gente fazer a nossa parte. Se cada um fizesse a sua parte, né, tá certo que às vezes a gente fala, ai, caramba, tô aqui na fila, certinho, né, vem um desgraçado na fila do lado que é acostamento pra entrar ali, sabe, não, continua na sua, não pensa no outro, pensa no seu, sabe, tipo assim, realmente o cara tá, sabe, quando isso acontecia no Brasil eu pensava, não, vai ver que o cara é o médico, vai ver que o cara tá com pressa mesmo porque tem que salvar alguém, vai ver que o cara tá com uma criança no carro que tá querendo vomitar, fazer o máximo de desculpas, mas eu não ia fazer o mesmo porque o cara fez, eu vou fazer, né? Então acho que a melhor solução é cada um tentar fazer o melhor que pode e dentro do seu, né, dentro do seu limite, tá bom? Então é isso, gente, um beijo pra todo mundo. Se gostou do vídeo, dá um joinha, não esquece de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!